E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, essa nova teoria aponta que a Lúcia do GTA 6 pode ser parente do Louis Lopes do GTA 4, e que o trailer daria indicativos de que o jogo se passa em diferentes épocas. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, não é de hoje que eu comento aqui com vocês, a gente tenta sempre fazer esse acompanhamento de quem são os atores responsáveis pelos protagonistas do GTA 6, o Jason e a Lúcia. E apesar de haver ali alguns atores que são mais prováveis e que a comunidade acredita, ainda não houve nenhuma resposta definitiva pra isso. Só que o lance é, rapaziada, que recentemente encontraram uma atriz que tem tudo pra ser a Lúcia do GTA 6. Eu até trouxe um vídeo aqui no canal comentando um pouco mais sobre isso. Se você não conferiu, clica nesse cardzinho aqui que tem todas as informações pra vocês. Mas basicamente é a atriz Manny L. Paris, e recentemente ela tem realizado algumas ações nas redes sociais que tem deixado a galera meio com a pulga atrás da orelha. E além disso, encontraram uma cena no trailer do GTA 6 que pode indicar em qual época que o jogo vai se passar. Mas aí, tão curiosos pra conferir esses detalhes? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, chega deixando o like pesado pra fortalecer, clica aqui embaixo no botão inscreva-se que é de graça, ativa o sininho com todas as notificações pra não perder as nossas novidades de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, alguns indícios têm chamado a atenção do público para Manny L. Paris, que pelo que tudo indica pode ser realmente a atriz por trás da personagem da Lúcia. Eu até já trouxe um vídeo, né, dando mais detalhes sobre isso, mas vale lembrar que as características físicas dela e a voz lembram bastante a da personagem. Além também da atriz Manny L. Paris já ter trabalhado na série Law & Order, que tem revelado diversos atores que participaram de jogos da Rockstar, como o próprio Roger Clark, que foi o Arthur Morgan no Red Dead Redemption 2, o Ned Luke e o Steven Ogg, o que pode indicar que ou a Rockstar Games é muito fã dessa série, ou pelo menos os gerentes de casting são os mesmos da série e da Rockstar. Só que o lance é, rapaziada, que a Manny L. Paris também já fez outros papéis dentro da franquia GTA, que são papéis de menos expressividade, como foi no caso da atualização Cassino Heist, em que ela dublou um NPC aleatório que não tem nem nome. E por causa disso, voltou a viralizar uma entrevista que ela deu, antes mesmo de sair o trailer do GTA 6, em que ela foi questionada se ela já teria trabalhado em algo relacionado ao GTA. E o mais curioso, né, eu até já mostrei esse trecho aqui no canal, é que a reação dela foi muito inesperada, né? Prontamente ela negou que teria trabalhado. Só que aí quando os caras do podcast começaram a revirar ali e apontar realmente no que ela estaria envolvida, ela meio que voltou atrás, fingindo que não lembrava ou coisa do tipo. Então dá uma olhada na reação que ela teve. I'm gonna dive right into it because you did a voiceover on Grand Theft Auto. Like I'm currently replaying Grand Theft Auto because I have nothing else better to do in my spare time. No, I haven't. What? No. You know? No, I haven't. No. Well, who messed up on these questions, James? Let me see. It says Grand Theft Auto 5 video game Clubber 2 voice. Yeah, you might want to talk to somebody about that. Oh, Clubber 2. Mm-hmm. I see, when I do voiceover, sometimes I don't know what I'm doing and they just hand me a script. Was it a casino? Because I did do a voiceover for a casino thing, but I didn't know what it was for. Well, sometimes I don't know what I do, and some places are so secretive that, like, there's NDAs, but also they won't tell me what the project is. You know maybe what? That's what it was. Cause that's what it was, maybe. Because I remember doing something with the casino, but I didn't know what it was for or who I was doing it for. Bem curioso, né, rapaziada? Primeiro ali, né, ela vai lá, nega tudo, provavelmente com medo dos hosters terem alguma informação privilegiada do GTA 6 e dela perder essa oportunidade, né? Então ela passa a negar tudo e o desespero dela foi tão grande que ela nem lembrava que ela tinha feito aquela voz pro GTA Online. Como foi ali um papel menor, sem muita expressividade, o papel nem tem um nome pra vocês terem uma ideia, então ela pode ter até esquecido, né, em comparação de um papel da Lúcia, que é a protagonista do jogo. E bom, pelo visto, rapaziada, ela leva o NDA ao pé da letra. Se muitas pessoas desconfiavam que o Brian Zampella não seria o Jason por causa da exposição dele nas redes sociais, já a Manny L. Paris vai completamente por outro lado, né? Porque ela não posta nada nas suas redes sociais e quando começou a repercutir essa informação de que ela poderia ser a Lúcia, aí que ela privou todas as fotos, rapaziada. Ela tinha uns posts e depois privou tudo e recentemente ela voltou a postar alguma coisa ou outra, meio que indo na academia, sem nada que poderia identificar ela ou ligar ela ao jogo de fato. Só que um lance muito interessante que aconteceu e que levantou aí uma
uma pulga atrás da orelha da comunidade é que do nada, mano, ela começou a seguir o ator Mario DeLeon, que pra quem não tá ligado, é nada mais nada menos do que o ator responsável pelo Luis Lopes do GTA 4, né, na expansão The Ballad of Gay Tony. Ele é o protagonista dessa expansão. Então é um ator aí que é bem renomado, né, tem essa importância no seu trabalho, e de repente um começou a seguir o outro ali. E o mais curioso, rapaziada, é que eles nem têm tantos seguidores assim na rede social. Embora o cara foi o protagonista do GTA 4, um dos protagonistas, mas ele não tem tantos seguidores nas suas redes sociais. E bom, um e o outro ali estão se seguindo. Não dá pra saber o porquê, né? Mas o que a comunidade vem desconfiando é que os dois estariam envolvidos aí no GTA 6. Poderíamos ter um retorno do Luis Lopes e basicamente ali eles estariam tendo uma proximidade devido a esse trabalho. E outro lance muito curioso que tá sendo apontado aí pela comunidade, né, que é uma curiosidade, é que lá no trailer do GTA 6 é possível ver que o sobrenome da Lúcia é Lopes. Então o nome dela, né, da família dela, o sobrenome é Lopes. Provavelmente o nome dela vai ser Lúcia alguma coisa Lopes ou Lúcia Lopes, né? Tem até aquele lance de personagem americano que é muito característico, que é o nome com as mesmas letras, né? A mesma letra inicial do nome é a mesma letra inicial do sobrenome. Isso aí não é um padrão americano, mas é algo que nas séries e filmes é muito utilizado, né? E no GTA 4 isso acontece com o Luis Lopes, né? Como vocês veem, Luis Lopes e agora Lúcia Lopes. Então, rapaziada, pode ser que tenha uma ligação aí na lore do GTA da família do Luis Lopes, né? Uma ligação, quem sabe, sanguínea ou até mesmo algum familiar em comum. Então pode ser, rapaziada, que a Lúcia seja da mesma família do Luis Lopes. Alguns até acreditam que ela poderia ser uma sobrinha dele, né? Levando em comparação aí as idades. Hoje em dia, provavelmente o Luis Lopes já estaria mais tiozão, então com certeza ele poderia ter uma sobrinha da idade da Lúcia. Então, na teoria levantada pela comunidade, isso daí explicaria o porquê que um tá seguindo o outro nas redes sociais, talvez uma proximidade deles ali durante a história do GTA 6 ou algo do tipo relacionado. Inclusive encontraram, né, na wiki do GTA, ali onde tem mais detalhes sobre a história, de que a família do Luis Lopes é composta pela sua mãe, pai, irmão, irmã e uma sobrinha desconhecida. E esse é um detalhe muito específico, né, pra Rockstar Games criar, então pode ser que realmente a sobrinha do Luis Lopes seja a Lúcia. E bom, rapaziada, falando em teoria, outro lance que tem aparecido pela comunidade é de que o trailer do GTA 6 pode indicar um novo recurso do game, e que inclusive o jogo se passaria em épocas diferentes. Bom, pra quem tá ligado, uma das cenas mais conhecidas do trailer do GTA 6 é aquela em que aparece a suposta Lúcia toda maquiada, com joias e um biquíni de grife. E pois é, rapaziada, acredite se quiser, esse é o trecho mais visto de todos os tempos do trailer, que hoje em dia já tá se aproximando das 200 milhões de visualizações. E bom, rapaziada, curiosamente, o público identificou nessa cena que ao lado esquerdo é possível ver um prédio característico de Miami ainda em construção. E bom, esse prédio ele foi inspirado, obviamente, em um prédio que existe na vida real. Inclusive a Rockstar Games no GTA 6 tá se superando nas referências, porque os prédios estão praticamente idênticos aos reais. E esse prédio especificamente ficaria na Collin Avenue, no número 3325. Inclusive por essa cena dá pra observar que a escala do mapa tá muito próxima da vida real, porque basicamente os prédios que existem nessa avenida, na Collins Avenue, foram também replicados no GTA 6, então a disposição dos prédios é muito parecida com a da vida real, o que mostra ali que a escala do jogo tá praticamente 1 por 1. Tá, mas o que esse prédio tem a ver com um novo recurso, com viagem temporal ou coisa do tipo? Bom, basicamente no trailer dá pra ver que esse prédio tá em construção, algo parecido lá com o que rolou com o Mile High Club. Porém, rapaziada, na vida real, nos dias de hoje, esse prédio já tá concluído, e na verdade ele tava em construção lá por 2014 e 2015. Então a teoria que tá sendo levantada pela comunidade é que o jogo em si, o GTA 6, pelo que a gente sabe, vai se passar nos dias de hoje. Então essa cena especificamente se passaria em 2014 e 2015, como se fosse um flashback da Lúcia. Ou então que o jogo vai ter alguma parte que se passe nessa época ali em 2014 e 2015, e que o jogo teria trechos em diferentes épocas temporais. Então teria algum momento que seria nos dias de hoje, poderia ter ali algum momento que fosse na década de 80, 90, em uma época recente, mais passada aí, como no caso de 2014 ou 2015, mas que iria devagar por esses espaços temporais. Então pode ter ou um recurso de você ter diferentes épocas no jogo, ou até mesmo esse lance de flashback vai estar retornando, que é algo que a gente já viu em outros títulos, até mesmo no GTA V. E bom, rapaziada, vale lembrar que tudo isso aí não passa de uma teoria, né? Não tem nada que confirme isso, pode muito bem o jogo se passar nos dias de hoje e o prédio ainda tá lá em construção, até porque a Rockstar Games, ela reproduz os prédios da vida real, os veículos, enfim, só que eles sempre tentam colocar um traço ou outro que diferencia, né? Então isso traz uma característica pro jogo, né? Uma originalidade, mas também continua copiando ali traços da vida real, que é o que a gente gosta, né? De você ver um prédio que existe na vida real, ver ele replicado dentro do jogo, isso aproxima a realidade do game com a nossa. Porém, rapaziada, não tem nada que confirme que realmente o jogo vai ter esse recurso e que esse é um indicativo. Até
porque, pra quem não tá ligado, lá o prédio que tá no GTA Online e no GTA V, que é o Mile High Club, ele já tá concluído também há bastante tempo, né? Se eu não me engano, esse prédio ele foi concluído em 2010, que é o edifício Hotel JW Marriott, da rede de hotel Ritz-Carlton. E ele faz inclusive parte de um conglomerado chamado LA Live. E segundo a Wiki do GTA, ele teve em construção de 2007 a 2010, então praticamente, rapaziada, quando o GTA V lançou, esse prédio já estava concluído. E se a Rockstar Games quisesse fazer ele pronto, eles teriam feito. Então agora só aguardando o jogo sair pra gente saber se essa teoria vai se confirmar ou não. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessas teorias? Será que realmente a Meniel Pérez é a atriz por trás da Lúcia? Será que a personagem da Lúcia é sobrinha do Luiz Lopes do GTA 4? E o que vocês acharam dessa teoria de que o GTA 6 vai ter um modo história em diferentes épocas, viagens temporais, flashbacks ou coisas do tipo? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não esquece de colar lá no site da Rox Energy, utilizar o meu cupom SUNNYPLAY e aproveitar todas as ofertas ainda com 10% de desconto do canal. O link tá aqui no comentário fixado. E bom, se gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila. Deixa o like pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho, e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as notificações. Sendo assim, sempre que tiver novidade, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunnyplay você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1, apoiando o nosso trabalho e deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu sempre mostro tudo pra vocês em primeira mão. Vocês podem também mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolhendo esses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!